O design instrucional, ele pode ser comparado como um regente de uma grande orquestra. Ele não necessariamente tem que aprender, o regente ele não necessariamente é muito bom em todos os instrumentos, mas ele sabe quando que cada instrumento vai entrar na hora da execução de uma obra, ele sabe dar o sinal para aquele instrumentista. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é Design Instrucional. Muito bem, como já é de costume, eu estou mais uma vez aqui no podcast Papo de Educador. É um prazer, é sempre uma alegria gravar. É um dos momentos que eu mais gosto do meu dia a dia, que é estar aqui com o microfone em mãos, gravando o podcast Papo de Educador, que é um podcast que, assim, e eu espero que isso aconteça com você também, que me inspira, né? Toda vez que eu gravo um podcast, que eu passo pelo processo de edição, eu saio inspirado. E hoje, para nos ajudar nessa inspiração, nesse esclarecimento, eu tenho a alegria de apresentar para vocês a professora Ana Paula Figueiredo, que é professora da Universidade Federal de Itajubá. Seja bem-vindo pela primeira vez no podcast Papo de Professor. Muito obrigada, Damione. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando para pessoas que a gente nem sabe muito bem onde estão, nem sabe muito bem o contexto, o local onde elas estão, mas com certeza se elas estão ouvindo um podcast, a imaginação está fluindo e a vontade de ouvir alguém também está fluindo. Então, para você que está nos ouvindo, um grande oi. E é um prazer estar aqui, sair lá das Minas Gerais para estar aqui falando com você. Professora é lá do sul de Minas. Nesse momento, eu não sei aonde você está nos ouvindo esse podcast, pode ser no carro, pode ser na sua cozinha, pode ser durante o banho, pode ser na academia, mas só por curiosidade, nós estamos hoje, um lindo final de tarde, né, praticamente vendo o pôr do sol, atrás das árvores, no campus da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e a professora Ana Paula, ela é minha colega de turma numa disciplina, em 2 disciplinas aqui da Unicamp, e eu pude, durante as nossas conversas, ter a grata surpresa de ver, de conhecer a trajetória acadêmica dela, né? De ter esses momentos com ela. E eu falei, poxa, vamos gravar um podcast, a gente não pode perder essa oportunidade. Ana, só pro povo que está nos ouvindo entender, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória na educação, né? O que te trouxe até hoje aqui. O que faz uma mineira sair lá do sul de Minas, perto da montanha, né, da Serra da Mantiqueira, e estar aqui na Unicamp? Bem, eu sou de Itajubá, essa cidade no sul de Minas. Ali nós temos a Universidade Federal de Itajubá e a universidade, eu sou engenheira de formação, engenheira de produção, e aí você pode perguntar, nossa, então o que está fazendo na educação? Eu trabalhei muito tempo como professora ali na universidade, trabalho como professora na universidade, mas hoje tenho uma dupla carreira, vamos dizer assim. Eu trabalho com métodos quantitativos, com estatística, mas o que me traz aqui é o design instrucional. Por que nós estamos aqui? A universidade tem um curso de especialização em design instrucional, onde eu sou professora desde 2009 nesse curso. Esse curso, ele é um curso na modalidade à distância e eu tenho atuado como professora e como coordenadora desse curso. E é por isso que nós estamos aqui conversando, né? A minha estada hoje na Unicamp tem muito a ver com esse meu lado dessa minha carreira acadêmica, que é a educação à distância e que está muito vinculada, então, ao design instrucional. Embora o design instrucional não esteja vinculado só à educação à distância. Bacana, então vamos começar o nosso bate-papo e eu gostaria que você começasse então essa conversa nos explicando o que é o design instrucional. Como que eu posso definir o que é o design instrucional? Damione, o design instrucional, ele nada mais é do que a tentativa daquela pessoa que está procurando transmitir um conteúdo para alguém, fazê-lo da melhor maneira possível. Ou seja, criar experiências de transferência de conhecimento que seja a mais eficiente e que possa ser a mais agradável para o aprendiz. Então, o que é o design instrucional? Ele é uma nova profissão, uma nova competência que algumas pessoas podem desenvolver na tentativa de transformar o conteúdo, que não necessariamente é um conteúdo que era dado em sala de aula presencial,
mas talvez para a educação à distância, onde ele esteja acontecendo mais frequentemente. E o que é essa transformação? Fazer com que eu atinja aos nossos aprendizes da maneira mais eficiente. E como é que eu faço isso? Pensando nas questões da tecnologia que eu tenho à disposição, dos aspectos pedagógicos e andragógicos que eu tenho à disposição e das próprias dinâmicas que pode ser o momento de apresentar um conteúdo para uma pessoa que está com vontade de aprender alguma coisa, os nossos aprendizes. Você falou no início que o design instrucional ele não é só para a educação. Ele não é só para a educação à distância. Um professor que está na sala de aula, se ele se preocupar com os estilos de aprendizagem que eu tenho na sala de aula, se ele se preocupar com as mídias e os meios que eu uso para apresentar aquele conteúdo, se ele se preocupar com as maneiras de avaliar esse conteúdo, se ele se preocupar com a maneira progressiva e a maneira do diálogo com que eu transmito esse conhecimento, ele está fazendo design instrucional. O que é o design instrucional? Vamos traduzir a palavra design como projeto e instrucional, a maneira como eu vou, passo a passo, mostrando um caminho que pode ser rizomático ou não, ou seja, eu posso ter vários caminhos para atingir um conteúdo ou não. Então, um professor antenado no ambiente de sala de aula ou mesmo nos meios não formais de educação, não escola, né? Se ele se preocupar com a maneira como as pessoas vão passar por esse conteúdo, ele está fazendo design instrucional. Só que não pode ficar nessa conversa sem uma sistematização. Então, a partir do momento que você vai fazer uma especialização em design instrucional, vai estudar isso, você começa a sistematizar essas técnicas, essas estratégias de apresentar o conteúdo. E o que eu posso falar que não é o design instrucional? Vamos até falar baixinho isso. Vamos falar baixinho. A gente vai reportar um pouco da história. Lá nos anos 50, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Skinner, né? O Skinner foi um pensador que propôs apresentar o conteúdo para as pessoas de maneira por etapas pequenininhas, uma etapa atrás da outra, e o resultado dessa etapa ser compensado positivamente ou negativamente. Isto é a tal da instrução programada. Eu estou falando baixinho, que é exatamente para chamar a sua atenção. Quando eu penso nessa sistemática apenas de recompensar o resultado de uma ação, eu estou fazendo instrução programada. Isso não é design instrucional. O que é né? Então vamos começar falando, não é design instrucional, não confunda isso. O design instrucional, ele pode ter como uma das suas premissas pedagógicas o behaviorismo, sim. Por quê? Porque às vezes eu estou ensinando algum conteúdo para o meu aluno e ele precisa desenvolver que pode ser repetitivo. Vamos simplificar. Eu gosto muito, muito de definir competências antes da gente começar a conversar. O que é competência? No meu entendimento e algumas pessoas que também trabalham na educação à distância. Competência é a maneira como você desenvolve o seu chá. E aí, se você estiver tomando um chá, você vai estar muito feliz de estar ouvindo isso, concorda? Senão, você pode, né, ir lá e tomar um chá para ficar feliz. Mas não é desse chá que a gente está falando. O chá é o acrônimo para 3 palavras muito importantes, que é conhecimento, que é habilidade e que é atitude. Então, o que é esse conhecimento? O conhecimento é o conteúdo que eu estou trabalhando. É o conteúdo que o meu aprendiz está trabalhando. Ele pode ter muito conteúdo, mas se ele não colocar em prática, se ele não transformar isso numa habilidade, vai ficar lá na estante, vai ficar dentro de um livro. Ele pode, né, então, desenvolver essa habilidade, ele pode aprender como faz, sistematizar como faz, e pode não decidir fazer. Ele pode ter uma atitude de não colocar isso em prática. Então, ele não desenvolveu uma competência, porque ele não pôs em prática. Quando ele põe em prática, ele tem uma competência naquele assunto, né? Então, o que o design instrucional faz? Ele se preocupa
em pensar como melhor desenvolver essas competências nos seus alunos. Trazendo a questão do design instrucional para a educação à distância, agora falando com foco, em que momento um profissional em design, eu posso falar que ele é um designer instrucional? Exatamente. Então, em que momento o designer instrucional, ele entra na produção, na elaboração de um novo curso? Em qual momento? O design instrucional, ele pode ser comparado como um regente de uma grande orquestra. Essa analogia a gente usa lá em Itajubá. Que o designer instrucional, ele é um regente. Ele não necessariamente tem que aprender, o regente ele não necessariamente é muito bom em todos os instrumentos, mas ele sabe quando que cada instrumento vai entrar na hora da execução de uma obra, ele sabe dar o sinal para aquele instrumentista. E então, onde é que o design instrucional atua? Ele não é um conteudista. Isso é muito importante a gente frisar. Um designer instrucional não é o cara, não é a pessoa que sabe conteúdo. O design instrucional é aquela pessoa que sabe conversar com o conteudista, mas sabe conversar também com o web designer, sabe conversar também com uma pessoa da tecnologia da informação, o suporte. Então, ele vai estar conversando com algumas pessoas em fases diferentes do projeto. Ele é como se fosse o gerente do projeto, sim? A gente diz que o design tem um tripé. Ele vai trabalhar com as questões pedagógicas, as questões de gestão e as questões de tecnologia, certo? Então é esse tripé. Pedagógicas, da gestão do projeto e de tecnologia. A gente pode colocar outras informações. Talvez se ele estiver numa instituição privada, talvez ele se envolva com as questões financeiras ou não, dependendo de quão grande é o grupo dele. Mas, em princípio, é esse tripé. Só que, como eu falei, que todo mundo pode exercer a questão do design instrucional de uma maneira mais sistemática, existe um método que é muito usado, muito difundido, que é o ADDIE, que é um acrônimo das palavras ADDIE. São as palavras em inglês de análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação no sentido de evaluation, que vem do inglês e que a gente não tem uma tradução em português, mas é uma avaliação do processo, avaliação institucional de como foi desenvolvido aquele projeto. Então, em cada momento desse, o design instrucional está preocupado com uma questão. Quando ele está fazendo a análise, a primeira coisa que vem na cabeça dele e do grupo dele é para quem eu estou direcionando esse curso. Essa formação. Quem é meu público-alvo? Quais são as necessidades desse meu público-alvo? O que ele está interessado? É de uma educação formal ou não uma educação não formal? Então ele vai fazer a análise do contexto de quando, onde, com quais condições eu vou desenvolver esse curso. Talvez fazendo do ponto de vista de uma instituição privada, ele vai estar procurando saber o mercado dessa capacitação que ele está oferecendo. A parte de design já é uma parte onde ele vai fazer o projeto daquele curso. E nesse momento, ele vai estar preocupado, então, dependendo do público que ele vai atuar, quais são as concepções pedagógicas ou andragógicas, né, se eu estiver trabalhando com adultos, que eu vou estar atuando com. O que eu vou usar? E é nesse momento eu vou retomar a questão do behaviorismo. Se eu estou querendo capacitar um grupo de pessoas só para uma certa função, talvez eu tenha que fazer uma coisa de sistematização, de repetição, mas não é essa a coisa mais importante. Então, quais são hoje, o que a gente tem trabalhado? Que as concepções pedagógicas, eu vou usar a palavra pedagógica, mas num espectro bem amplo, de adolescentes como andragógicas. Nesse sentido, eu também posso pensar na questão cognitiva e eu vou me restringir mais à questão construtivista mesmo. Quando eu penso, a minha realidade vem da educação à distância, então eu vou me ater mais a ela. Quando eu penso na questão construtivista da educação à distância, eu estou pensando numa comunidade virtual que pode colaborar. Né? Eu falei assim bem separado porque
colaborar, né? É uma colaboração, é um trabalho, é uma ação de trabalho conjunta. Então as pessoas trabalham juntas. Então o design nessa fase, o design instrucional nessa fase de design, ele vai pensar, eu quero que os meus alunos colaborem, ou ele vai fazer uma coisa sistemática sozinho? É aquela questão da postura de tornar o aluno protagonista, mais ativo no processo, seria isso, né? Exatamente. E aí, que é muito importante e eu acho que isso falta tanto na educação à distância, né? O aluno ser protagonista nesse processo e não simplesmente um mero coadjuvante, né? Você falou uma coisa muito importante. Às vezes eu tenho acesso a alguns ambientes virtuais de aprendizagem onde a gente vê que é um mero repositor de material. Tem lá aula 1, módulo 1, que seja, e aí texto da aula 1, fórum da aula 1, e reclame da nota, tarefa da aula 1 e reclame da nota, né, que você recebeu. E, gente, onde que está o protagonismo das pessoas aí? Onde que está a interação? Onde que está a colaboração? Desculpa se eu estou fazendo crítica para alguns modelos de cursos no ambiente virtual, mas é numa esperança de que é possível fazer diferente. Quando eu faço um projeto instrucional de um curso, que é um texto, um fórum e uma tarefa, eu não estou trabalhando estilos de aprendizagem. E um design instrucional está preocupado com estilos de aprendizagem. Eu não estou trabalhando a questão do diálogo, né? E o design institucional, ele tem que contar, ele tem que conversar com o aluno dele que está ouvindo, ele tem que fazer uma recepção para aquela aula que o aluno vai fazer, contando para ele o que ele vai fazer, qual o objetivo daquela aula, quais os trabalhos, quais são os autores que vão ser trabalhados naquela aula, qual o vídeo que vai assistir, né? Então, essa questão que você falou mesmo, de ser protagonista, mas não sozinho. Num fórum onde eu tenho uma questão, eu respondo, o outro vem e faz uma tréplica, e será que eu estou sendo protagonista de um conhecimento, da construção de um conhecimento? Eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, e se elas estiverem envolvidas então com a educação à distância, elas descubram todo o potencial que tem no ambiente virtual de aprendizagem, de trabalhar outras maneiras de colaborar. Esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de educação à distância, é justamente isso, usar metodologias ativas da educação à distância, né? E eu acho que é um dos grandes gaps, né? É uma das grandes, digamos assim, a se fazer, né? Talvez o número 1 na to-do list, né? Coisas que nós temos que pensar. E eu acho que o design instrucional, não tenho convicção que o design instrucional, ele tem um papel muito importante nessa questão, né? Como você já... Quando o design instrucional ele é responsável pela gestão do conhecimento num projeto de um curso, né? Então, essa gestão do conhecimento passa por uma documentação, vamos dizer assim, que vai descrever como é que aquele conteúdo vai ser apresentado para o público, para os alunos. Lá no curso da Unifei, a gente trabalha com basicamente 3 recursos de design instrucional, que é o mapa de atividades, que é uma matriz de design instrucional e que é com storyboard, né? Então eu vou falar um pouquinho assim, o design instrucional ele tem que estar preocupado em usar ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem que sejam outras que não só um repositório de atividades ou um fórum. Então é incrível quando a gente apresenta um wiki no ambiente virtual, por exemplo, para os alunos. Um wiki é colaborativo. Um vem, escreve, o outro vai, escreve, completa. E aí, se eu sou formadora daquele ambiente, eu vejo quando foi a interação, que tipo de interação teve as pessoas. Eu acho é importante deixar claro, né, Ana, que a gente não está militando aqui contra o fórum. Nós estamos militando contra apenas o uso do fórum em detrimento a todas as outras possibilidades, né? É muito importante deixar isso claro para o professor que está nos ouvindo, que nós não estamos falando contra o fórum, tá? Não precisa chegar lá na faculdade e falar, viu, a Ana e o Damione falaram mal pra caramba do fórum. Não é isso. Não nos entenda mal. Nós estamos falando aqui, por que só o fórum? Exatamente. Então, ele vai trabalhar, ele tem um espectro muito interessante de outras ferramentas que o ambiente virtual de aprendizagem disponibiliza,
além do fórum, e também o fórum, e tipos de fórum diferentes, né? Você tem vários tipos de fórum. Tem aquele fórum de uma pergunta só e todo mundo responde. Tem aquele fórum onde um só responde, um só vê a resposta dos outros depois que um deles, que ele já respondeu a sua. Então, usar outras ferramentas do ambiente. Você tem enquete, você tem questionários, você tem conversas, outras maneiras de apresentar. E aí, então, eu vou voltar. Qual é o papel do design? Ele vai, como eu falei que era uma gestão do conhecimento, o design instrucional, ele vai pegar esse recurso que é o mapa de atividades, e se a gente for pensar assim, eu vou preparar um curso, então vamos imaginar que é uma tabela, tá? E em cada linha eu estou trabalhando um conteúdo. Então, em cada linha eu vou conversar com a minha equipe qual é o conteúdo que vai ser trabalhado, quais são os objetivos específicos daquele conteúdo. E aí é um aspecto que eu queria muito chamar a atenção de quem está nos ouvindo. A gente foca esse objetivo no aluno. Acho que essa é uma grande onda que está acontecendo e muito importante. Não é o objetivo do professor, apresentar este conteúdo, mas é fazer com que o aluno, ao finalizar aquele módulo, aquela aula, encontre um resultado de aprendizagem, que ele aprenda alguma coisa. Então, olhando nessa linha, eu vou estabelecer qual é o objetivo específico daquele conteúdo. Depois, quais são as atividades que eu vou propor naquele conteúdo. Então, eu vou propor atividades teóricas e vou propor atividades práticas. Então, olhando, um conteúdo é distribuído dessa maneira. O que são conteúdos teóricos? É um texto, é um vídeo, é uma visita numa página da internet, perpassa por essa, onde o aluno está, eu vou usar uma palavra, não é exatamente isso, ele é passivo, ele não está agindo, ele está recebendo aquela informação. Depois eu vou para as atividades práticas. Eu posso fazer atividades em grupo no ambiente virtual. Eu posso fazer atividades individuais. Então aí ele é protagonista de uma ação. Então o design institucional, num módulo, então vamos pensar, numa linha, num módulo, ele está trabalhando assim. Mas será que todas as aulas vão ser assim, Damione? Já pensou? Aí semana que vem uma aula, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele vai ler um texto, vai responder um fórum e pôr uma tarefa. Na outra semana ele vai ler um texto, vai pôr... É muito chato. Então, o design institucional tem que dar dinamismo para a coisa, ele tem que atender todos os estilos de aprendizagem. Aquele que é mais verbal, aquele que é mais visual, aquele que é mais reflexivo, aquele aluno que gosta de entender onde ele vai chegar no final, e aí ele vai fazendo passo a passo. Então, é uma preocupação do design instrucional trabalhar as linhas, cada conteúdo, e depois o dinamismo do curso, semana a semana, para não ser uma questão chata. Você tinha falado pra gente o modelo ADDIE, então foi o A de... Da análise, quem é o meu análise. Público, o design, então, que a gente está acabando de conversar, falando como que eu vou planejar o projeto. A parte de desenvolvimento, aí o designer instrucional vai estar conversando com o produtor de mídias, com o produtor dos objetos de aprendizagem, qual é o conteúdo. Se vai ser um texto, mas como eu vou ter imagem, não vou ter imagem? Uma questão muito importante. Eu vou atender pessoas com necessidades especiais, e aí eu vou procurar uma transcrição em Libras, uma audiodescrição das figuras. Então, ele vai estar preocupado com isso, né? Com esse desenvolvimento. Como que eu vou fazer etapa a etapa, mas agora a gente está falando das mídias mesmo. Então, a gente está no segundo D, depois a gente vai à parte de implementação. Aí a escolha, então, provavelmente eu já teria escolhido o ambiente virtual de aprendizagem e colocar lá no ambiente, né? Vamos entrar no Blackboard, vamos entrar no Teleduc, vamos entrar no Moodle, que é o mais conhecido, mais difundido por ser aberto e que tem facilidade de usar. Então, essa é a implementação. Eu vou pôr cada módulo no tópico, aí é uma parte operacional. Talvez o designer não vai ser a pessoa que vai fazer isso, mas ele é o gestor dessa fase. Legal. E por final, a gente vai fazer... The last but not the least. Nem o menos, nem o mais importante, mas é aquele que é relevante para a melhoria sempre, que é a avaliação desse meu processo, né? Então, o evaluation, né? Infelizmente, em português a gente não tem a tradução disso, né?
Aí você pode estar falando, não, Damiani, mas evaluation é avaliação. Não, é que assim, em inglês nós temos o assessment, que é para avaliação, que é mais semelhante ao nosso termo, né? O evaluation seria uma avaliação formativa, né? Seria uma avaliação de processo, no meio do processo, algo assim? Assim, já que você usou a palavra formativa, eu vou tentar colocar no contexto. Quando a gente fala de avaliação do processo educacional, a gente pode pensar em 3. Formativa, diagnóstica, formativa e somativa. O design instrucional vai estar preocupado com isso. Preciso fazer essas avaliações? Quando faço as avaliações? Em que módulo? Com qual intenção? Então, o evaluation não passa por essas. Ele passa assim, as metas que a gente queria, os prazos que a gente queria, os valores que a gente queria, o resultado de atendimento das necessidades do nosso cliente foram atendidas. Então, seria um controle de qualidade ou algo desse tipo, controle de produção, sabe? Bem, aí você está falando com a engenheira, né? A gente não pode esquecer que essa que vos fala é engenheira, que já trabalhei com engenharia da qualidade, sistema de gestão da qualidade, e é uma coisa que também gosto muito disso. Como a gente faz coisas, né? Pois é. Que bom. Bom, né? Bem, quando a gente fala de controle da qualidade, é ao longo do processo, né? A gente faz um sistema de gestão da qualidade. Então, eu não tinha estudado quem é o meu público antes, eu não tinha estudado quais são as necessidades dele antes. Então, no final, eu vou falar, eu atendi aquele público, eu falei na linguagem adequada para aquele público, ou eu tratei o meu público eram professores, e eu tratei como se fosse estudante de ensino médio. Né? Eu usei níveis cognitivos que foram aumentando na complexidade, nas tarefas, ao ponto de estimulá-los e motivá-los a desenvolver ou não? Então, no final, eu vou dar uma olhada para trás e falar assim, olha, a gente tinha prazo, a gente entendeu prazo, a gente tinha custo, a gente entendeu custo, a gente tinha uma meta de atender tantas pessoas, a gente encontrou, atingiu essas pessoas. Então, é avaliar a qualidade do que eu fiz, né? Que eles esperavam que eu fizesse, pelo menos, que a instituição oferecesse, né? Eu imagino que a gente tenha tanta coisa para falar ainda sobre design institucional, mas o nosso tempo já está acabando, então já caminhando para o final, eu gostaria que você pudesse fazer suas considerações finais, claro, e aproveitasse também para nos indicar, assim, eu estou convencido que é necessário, então, considerar o design na elaboração dos meus cursos, na revisão dos cursos que já estão feitos, né? Então, qual seria o passo para que eu me capacitasse mais ou para que eu conhecesse mais sobre esse assunto? Se você que está nos ouvindo é um professor ou uma professora antenada com os processos de ensino-aprendizagem e que acha que pode fazer melhor na sua sala de aula, que pode fazer melhor nos seus ambientes de educação, eu vou dar algumas sugestões e pedir até para você pesquisar, para você ler um pouco sobre isso. Quais são os estilos de aprendizagem que as pessoas que estão no processo de educação têm? Vai lá, pesquisa um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. Tem alguns modelos, né? Tem alguns modelos conhecidos, como o do Richard Felder, como o do Alonso. Tem a questão das inteligências múltiplas. Por favor, professor, estude isso. Quem são os seus alunos? Será que você tem aluno que gosta mais de ver o que você está apresentando ou ouvir o que você está apresentando? Ele gosta de pensar, ele é mais reflexivo sobre o que você está apresentando, ou ele é daquela pessoa que gosta de pegar e fazer, realizar, né? Será que a maneira como ele organiza o pensamento dele, o entendimento dele é mais sequencial? Eu entendo essa parte, depois aquela parte, depois aquela parte, ou eu tenho que saber onde vai ser usado para poder me motivar para a aprendizagem. Então, primeiro ponto, professor, estude e entenda que seus alunos têm estilos de aprendizagem diferentes. Segundo ponto, trace os objetivos da sua aula, do seu módulo, centrado nos seus alunos. O objetivo é o que o seu aluno realizou, o que ele aprendeu ao final daquele módulo. Então, pode ser que você queira que ele só liste algumas coisas. E talvez seja só esse, você está no primeiro nível cognitivo. Pode ser que você queira que ele compreenda alguma coisa. Então,
A atividade que você tem que propor é que ele descreva, né, que ele localize algumas coisas. Pode ser que você queira que ele aplique alguma atividade, né? Taxonomia de Bloom pode ajudar bastante, né? Então, o design instrucional vai pedir para você, professor, estudar a taxonomia de Bloom. Então, segundo ponto, taxonomia de Bloom. Existem assuntos, textos muito bons a respeito disso e vale a pena. Existem outras taxonomias de objetivos, de módulos? Existem. Mas olha, se você estudar taxonomia de Bloom e souber, você já está fazendo muito, professor. Muito mesmo. Terceiro ponto, avaliação. Avaliação agora no contexto formativo, diagnóstico e somativo. Quando que eu vou fazer essa avaliação? Então, esse é outro aspecto que eu gostaria de pedir ao professor que pesquisasse. Se ele se preocupar com isso, né, preocupar quem é o aluno e esses 3 pontos, ele já é um propenso designer instrucional. Né? Ele já está no caminho de fazer o seu curso diferente, tenho certeza. E se a gente se encontrar um dia, professor, você fala, eu ouvi o seu podcast e eu fiz aqueles 3 pontos e eu sou uma professora melhor, eu sou um professor melhor. A Federal de Itajubá tem um curso de design instrucional, né? Tem uma especialização. Agora é a hora, né, de fazer uma divulgação. A hora do Jabá. A hora do Jabá. A Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas, lá perto da Serra da Mantiqueira, um lugar lindo, no Vale do Sapucaí, tem um curso de especialização em design instrucional. É uma universidade pública, portanto, é um curso público, né, onde você não paga para estudar. É uma concorrência enorme e ele é oferecido na Universidade Aberta do Brasil, ou seja, o projeto UAB tem esse curso, assim como outros cursos também. Então, se você está interessado, né, gostou do que eu falei, está com vontade de fazer e aprender, né, como que faz, procure o site da universidade, Unifei, né, procura lá o NEAD, Núcleo de Educação à Distância, tem informações, deve estar abrindo um edital aí bem logo, ainda no primeiro semestre de 2018, para a nova turma. E esse curso, então, ele tem os polos, e nesses polos, tem vários polos, não se repetem, mas tem polos no estado de São Paulo e no estado de Minas, então é possível. E, bem, se tiver alguém em outros lugares do Brasil nos ouvindo, né, quiser conhecer o sul de Minas e outros polos, também tem polo em Santos, e cada oferta tem polos diferentes, então não vou listá-los aqui. Mas, por favor, entre e vá lá descobrir o que a gente está fazendo em Minas Gerais. Queria aproveitar e mandar um abraço aos nossos amigos que estão fora do Brasil nos ouvindo também, o pessoal de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e queiram vir. Olha que desculpa boa para você vir para o Brasil passar um tempo, né? Professora, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui. Obrigado também para você que está nos ouvindo, acompanhando o podcast Papo de Educador, e nos ajude a continuar essa conversa através dos comentários nesse post. Todos esses links, essas informações que a professora Ana Paula Figueiredo nos falou estarão dentro desse link, que você pode acessar diretamente do seu aplicativo no celular ou pelo site www.papodeeducador.com.br. Ana, muito obrigado, sem palavras, para te agradecer pela sua disponibilidade, viu? Eu falei mais do que o Damione aqui e fiquei muito feliz de poder compartilhar com você. Então, um abraço e sejamos sempre melhores. É isso que é a nossa esperança. Amém. Vejo você no próximo episódio. Moi, moi. Ouça mais em www.papodeeducador.com.br. Podcast Papo de Educador.